boa tarde, estamos de volta. Olha, começando este ano assim de forma incrível, ao vivo, aqui na Vibe Mundial. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui, estamos no estúdio, eu e Denise Mesquita. Bem-vinda, boa tarde, Denise. Muito obrigada. Prazer em te receber. Prazer é todo meu, obrigada a você que está aí no começo do ano. Opa! Bem-vindo a 2024! Bem-vindo a 2024, e sabe que essa é uma época que vai além do finalzinho do ano, que a gente está naquela correria, né? De programar o ano, de fazer metas. Tem gente que nem faz as metas, mas é o olhar mesmo com esperança, né? Exatamente. O esperançar, isso. Você fala tanto, né, do esperançar. Eu acho que isso é tão necessário nessa época, né, para dar o pontapé inicial para um novo ciclo. E nada mais, assim, que a gente pode falar de uma sincronicidade de estar aqui com vocês nesse início do ano. Exato. Justamente para a gente falar um pouquinho do que pode trazer toda essa energia, esse equilíbrio mental e emocional para você traçar as metas para 2024 e seguir. E como a gente estava falando um pouquinho antes, Em off, o astral, os astros vão contribuir esse ano. Ah, totalmente. Eu acho que se você acompanhou o Mundial e você dos últimos dias, tanto a edição de sábado como durante a semana, eu trouxe várias previsões. A gente continua essa semana com alguns programas também de previsões para 2024. Falamos muito de Saturno, falamos muito de astrologia independente do ano de Saturno. Falamos do número 8, sábado que vem tem um programa especial sobre numerologia, falando também deste número 8, vamos falar das cartas aí da força e da justiça, arcano 8, acho que são muitas nuances para a gente enxergar o quanto é preciso a gente aterrar, né, Denise? Exatamente isso, aterrar, ter senso de presença. Isso. E o que a gente está perdendo, porque o nosso mundo atual, e acho que até a gente vai falar um pouquinho isso hoje, esse bate-papo, né, como a gente está correndo num mundo que a gente chama de muvuca. Como é que é? Você fala da VUCA e Muvuca. VUCA e Muvuca. VUCA e Muvuca. E a gente vive um mundo caótico, né? Existe o caos, existe a harmonia, existe o caos. Como que você enxerga o mundo atual e a forma como nós enxergamos esse mundo? Vamos lá. E isso aí, eu vou primeiro pedir para você que está aqui comigo se conectar um minutinho, alguns minutos, para a gente tentar parar, baixar a ansiedade e usufruir um pouquinho desse bate-papo. Como é que eu vejo o mundo atual? Gente, não precisa muito. Eu vejo que a gente vive um mundo que eu chamo de muvuca. Tecnicamente falando, num parênteses, é o que o corporativo fala de mundo VUCA e mundo bunny. O que é isso, gente? É um mundo volátil, um mundo incerto, ambíguo, complexo. E que a gente, além dessas questões, tem uma dimensão do ser, que é frágil e ansioso. Então, nesse mundo onde eu não tenho mais verdades absolutas, eu não tenho mais um caminho a seguir, tudo muda a todo tempo, o que eu preciso para viver bem? Porque senão, gente, eu não vivo, eu sobrevivo. E a gente está aqui nesta vida, nessa existência, para viver, não apenas para sobreviver. Então, a pergunta que eu faço para você que está ouvindo a gente aqui no bate-papo é: você tem vivido ou você tem sobrevivido? Você está aqui só para pagar boleto ou você está aqui para também crescer como pessoa? Isso é sério, né? Exatamente. Porque a gente vê muita gente também no automático. Em muitos momentos a gente também se coloca nesse automático. E se voltar para si é importante, né? Eu vou dizer uma coisa, que orar e vigiar nunca esteve tão presente. Eu mesmo muitas vezes estou nesse automático e tenho que falar: Denise, para. Olha para você, olha para o seu entorno. E você está vivendo ou sobrevivendo? Isso é uma boa reflexão, né? Sim. Tá, e quando a gente olha para esse movimento, né? Hoje, por exemplo, a cidade de São Paulo está mais calma. Perfeito. Né? Isso não quer dizer que não tem carro circulando, que as pessoas não estão aí. Mas é uma questão da gente ter um olhar diferente mesmo, né? Está mais calmo e como eu me sinto. Eu acho que aí entra também a questão que a gente falou tanto, né, da saúde mental, da saúde emocional. A gente vem falando já há muitos anos e com a pandemia a gente intensificou. Perfeito. Tem uma energia diferenciada, não tem, Tem. Denise? Porque quando a gente fala de um mundo, a gente está aí com notícias, né, de terremoto, de caída de helicóptero, gente que infarta, e a gente fica meio que
E aí, né? Qual é o meu alerta? Como eu devo lidar com essas situações? Perfeito. Então, vamos lá. O que eu acho que a gente pode lidar? Quando você me fala tudo isso, realmente, São Paulo está muito mais tranquilo. Mas eu vim para cá, aqui com meu celular guardado na bolsa. De repente, ele tocou, eu não abri na rua. Eu vi um policial, fui do lado dele e foi ver. Esse medo, essa ansiedade, está fazendo parte de todos nós, do nosso cotidiano. Já é nosso. Já é nosso. É o que você falou, o helicóptero que caiu, o avião que pegou fogo e tudo que está acontecendo e cada vez mais as catástrofes naturais. Porém, eu posso dizer que essa ansiedade, esse medo é de todo ruim? Não. Existe um medo bom. Um medo que é a preservação da espécie. Tá. Um medo que te prepara para a vida e faz você seguir adiante com cautela. Porém, o medo ruim é o medo da ansiedade patológica. Aquela que faz o coração palpitar, você suar e você não consegue ir para frente. Então, neste mundo tão agitado que nós estamos vivendo e tão no caos, como você que está aí vai controlar a ansiedade? E aí entra um componente muito importante e fundamental, a inteligência emocional. Tá. A inteligência emocional é a ferramenta que faz com que você tenha um controle entre as suas emoções, os seus sentimentos e a razão para você conseguir viver bem, conseguir viver melhor. E fala-se tanto na inteligência emocional, mas na verdade às vezes a gente demora para entender de que forma eu trago ela para a minha vida. Né? Existem mecanismos, existem técnicas que aí os terapeutas que vão nos orientando e a gente pode buscar N formas para poder trazer essa inteligência. Com certeza, sim, gente. Olha só. Nós somos 95% inconsciente. Apenas 5% consciente. Então, quando a gente não se conhece, a gente acaba reagindo e não agindo. Então, vamos parar um minutinho, olha para a sua vida. Quantas vezes você gritou? Quantas vezes você berrou? Quantas vezes você se sentiu frustrado? E depois você falou assim, o que aconteceu agora? Não era para tanto, mas era alguma coisa que já estava lá atrás, alguma emoção reprimida, algum sentimento que você não conhecia que veio à tona. Por isso é muito importante a gente se conhecer, olhar para si, parar um pouco e saber quem eu sou. Porque quanto mais a gente se conhece, mais nós temos ferramentas, insumos para lidar com tudo isso que vem de fora. Então é o autoconhecimento. Perfeito, é o autoconhecimento. É com ele que eu encontro a minha inteligência emocional. Isso mesmo. Porque que ela é minha. Ela é sua. Ela é sua. Mas você, muitas vezes, se você não se conhece, você não vai saber dominar. E aí você vai viver igual Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim. Gabriela! A gente entender como que a gente funciona. Eu acho que é isso, né? Exatamente. A inteligência emocional é entender como eu funciono no mundo caótico, no mundo harmônico, batendo um papo aqui com a Denise, numa situação na rua, você escondendo o celular, por exemplo. Eu acho que é isso que a gente precisa trazer para o nosso dia a dia com consciência. Com muita consciência, com muita resiliência. Também. Tá? E com otimismo também. Porque se a gente não traz para esse autoconhecimento um otimismo, a gente vive, como eu falei, na síndrome do Gabriela. Né? Nasci assim, né? E a gente não precisa morrer assim. Não precisa. A gente veio aqui para evoluir, né? Evoluir, Acho que gente. tem isso também para a gente enxergar. E quando eu olho para todos esses fatores, eu estou olhando para a inteligência emocional, estou olhando para a ansiedade que você falou, que se eu não enxergar a ansiedade quando ela não é a ansiedade positiva, ela pode seguir adiante e me trazer outras patologias, né? Exatamente isso. E uma coisa é fato, gente. Quando a gente não cuida da nossa saúde mental e emocional, a gente vai cuidar da nossa saúde física. E a ansiedade patológica doente, o estresse, o burnout, nunca teve tanto em evidência. Então, para você não cair numa questão de tomar um remédio, que muitas vezes é necessário, não estou dizendo que não é, mas para você evitar uma doença, para que o seu físico não grite, olhe para você. Olhe para os seus sentimentos, para o seu coração, permita-se pedir ajuda. O processo terapêutico ajuda muito nessas horas, a meditação ajuda muito, uma conversa sincera com um amigo também ajuda.
Vai tomar café com seu amigo? Liga para sua amiga. Eu acho que a gente perdeu muito isso, né? Perdemos. E eu acho que isso também é o que entra na questão do mundo muvuca. É um mundo que, se você não tomar conta, te atropela. E aqui a gente está convidando você para parar um minutinho e se olhar nesse começo de ano e falar: será que eu quero ser atropelada por esse ano ou eu quero ser eu o maestro? Eu digo, Samira, que a gente não pode mudar as notas musicais. Não. Aqui em rádio vocês têm muitas músicas. Vocês tocam direto nas rádios, mas o do ré, mi, fá, sol, lá, si, do, pode ser dó maior ou dó menor, vai ser sempre. Mas você pode sim fazer a sua melodia, o seu ritmo, dar o seu timbre. E a pergunta é: qual timbre você está dando para as suas notas musicais? O fato está aí, os fatos estão aí. Mas como eu vou fazer desses fatos a minha vida? Está aqui dentro. E daí essa inteligência emocional. Que aí eu preciso entender como eu funciono. Exatamente. Como eu funciono. Eu estou sempre correndo atrás do rabo, ou às vezes eu consigo parar, pensar, respirar para agir e não reagir. Muitas vezes, né, Denise, eu ouço as pessoas falando e eu também falo: nossa, eu não quero mais isso na minha vida. Eu não quero mais uma situação assim que me estressa. E a gente não quer mais o que está incomodando. Sim. Não é? Só que a gente às vezes precisa de ajuda para poder enxergar de verdade qual é o caminho que eu vou percorrer para sair daquilo que está me incomodando. E quando a gente fala de processos terapêuticos, você, Denise, tem um método de trabalho relacionado a me ajudar, a me entender e tirar o que eu não quero da minha vida? Sim, sem dúvida tenho. Qual que é o meu método terapêutico aqui? E assim, é perfeito porque a gente está aqui Eu nem apresentei ela direito, né, gente? Então vou deixar ela aí falando. Perfeito porque a gente está aqui na Rádio Mundial, onde a gente não está aqui só na Terra, somente. A gente acredita também algo que transcende o ser. Então, Denise, o que eu vejo nós aqui num processo terapêutico? Vamos cuidar da sua mente? Vamos cuidar das suas emoções, de tudo aquilo que está reprimido, escondidinho em você, lá no seu inconsciente. Mas, paralelamente a isso, a gente vai traçar metas, a gente vai traçar objetivos para ver o ser humano nesta visão, passado e também futuro. Você ganha propósito de vida. E tudo isso aliado com duas questões externas. Primeiro, a questão da constelação familiar. Eu trago muito a visão sistêmica para o site terapêutico. A visão sistêmica no site terapêutico ajuda você a entender certos fenômenos, certas questões que aconteceram na sua vida com amorosidade. E você ganha escala. Você sai daquele trauma muito rápido. E é o que aconteceu na minha vida. Na sua aconteceu? Não, é assim, sim, é o que aconteceu na minha vida. Eu não estou olhando só para o passado, é o que aconteceu no presente que está ressoando ainda. E está me incomodando. Isso mesmo. E aí você consegue dar um outro olhar ressignificando aquilo. É perfeito. E também utilizo no método terapêutico a visão transpessoal. Ou seja, aquilo que transcende a nossa matéria. Transcende o nosso eu e nossa mente. Tá. Muitas vezes você está lá sem energia vital, sem energia de vida. E aí, dentro do processo terapêutico, a gente faz uma harmonização dos chakras, a gente faz uma meditação, a gente faz um exercício. Então, é uma visão muito ampla do ser humano. É muito bacana, assim, é um método que você sai da caixinha, de uma visão psicanalítica pura, fechadinha, para você ir além. Muito ligado a uma base do Jungiana mesmo. Nós vamos além. E garanto para vocês, gente, quando você se permite se conhecer, olhar para você, alinhar com processos energéticos, ninguém te segura. E quando você está aqui neste momento presente, que você vai ter que olhar a situação que você vai trabalhar e você traça as metas que você trouxe, a gente vai olhar para o futuro tendo um caminho a seguir, né? Eu acho que é importante isso, né? Você como terapeuta pode me confirmar. Isso é importante para que eu siga adiante e dê cada passo de uma forma mais consciente. Eu acho fundamental ter propósito, ter algo que me faça acordar todos os dias, com levantar da cama, com coragem. O que é coragem? Agir com o coração é essencial. E eu garanto que por mais que você possa estar aí falando assim, por que eu estou nessa vida? Para que eu sirvo? Eu não tenho nenhum objetivo, eu não tenho dinheiro, eu não consigo. Se você olhar para você e começar a agradecer um pouquinho do que você tem e se permitir, você vai ver que você tem virtude sim.
E vendo suas virtudes, você pode descobrir os seus talentos, estabelecer esses propósitos, essas metas e ter aqui aquela vontade de acordar todos os dias e seguir para a vida. Autoestima é uma questão importante aí, que a gente vive uma situação que as pessoas acabam até se anulando? Puxa, você falou uma coisa muito interessante. Quando eu estava me preparando para estar aqui, eu falei mundo do ser, do parecer e do ter. É tão fácil você acordar e sem levantar da cama, você já pega o seu Instagram e você fica lá. E você se acha a última pessoa do mundo, porque quem está lá é tudo belo e maravilhoso. Então, se você acaba se baseando no que é ter e no que é parecer. E a autoestima acaba ficando baixa. Só tem corpos perfeitos, pessoas ricas, maravilhosas. E eu? Onde eu estou? Não. Cada um tem sua realidade. O ser é fundamental para a autoestima. Quando eu sei quem eu sou, quando eu me reconheço como eu estou, a minha autoestima tende a ser mais alta. E com isso eu não preciso ficar me comparando, julgando. Eu vou para a vida e faço o que eu tenho que fazer. E todo mundo é importante. Todo mundo é importante, todo mundo tem sua luz e seu brilho próprio. Não é? Aí precisa buscar isso, trazer isso para fora, porque ele já existe. Eu sempre falo que eu acredito em cada ser iluminado que está aí. Jung fala, domine todas as técnicas, mas quando tocar um ser humano, seja apenas um ser humano. Isso eu também levo para o site terapêutico. Cada cliente é um. Cada objetivo de vida é um. E cada ser que ali está, com quem você conversa, tem algo próprio, tem um brilho, uma luz própria. Que basta, às vezes, uma palavrinha, um sentimento que aquilo desabrocha. E não tem coisa mais bonita que isso. Mais homens ou mulheres acabam se preocupando em relação a isso? Olha, eu confesso a você que são mulheres. A busca, eu tenho mais clientes mulheres, mas esse ano me surpreendeu muito. Vieram vários homens na faixa dos seus 40, 50 anos, com uma vontade de mudar, que até, olha, me arrepia inteira. Pessoas que entram de um jeito, em questão de 1, 2 meses, já estão com aquele despertar. E o querer é importante, né? Sim. Querer é fundamental. É a mesma coisa, vamos dizer, regime. Quero emagrecer. Se eu não fecho a boca, se eu não tô com vontade, eu não vou. Então, querer se conhecer... E, ó, pessoal, não é gostosinho, não. Às vezes é dolorido você se conhecer. Vamos ficar entre nós. Lógico que é. Você vê sua sombra, o que você não é tão legal. Às vezes a gente acaba indo buscar ajuda porque tá em sofrimento. E vai doer mais ainda. Só não pode fugir. Só não pode fugir. Porque ninguém quer ficar sofrendo, né, Denise? A verdade é essa. Posso fazer uma analogia aqui? Sabe aquela pocinho de merda? A zona de conforto? Você tá até aqui. Se você se mexer, fede. Se você não mexer, tá quentinho e tá lá. Aí você começa a querer sair, fazer terapia, se olhar. Fala assim, tem um desconforto aqui. Começa a feder. Mas aí você precisa de mais coragem para você não voltar, se sabotar e ficar naquela zoninha. Quando você começa a levantar e se despir daquela sujeira, vamos dizer, seu pocinho de merda, você começa a ver o quanto lá fora é bem melhor. Mas para isso, você tem que querer. Você tem que ter coragem de agir. Você tem que ter um objetivo para seguir. E o objetivo principal é você. Por que eu posso fazer isso por mim? O primeiro passo é entender o que está incomodando. Sem dúvida alguma. Dentro dos 95% do nosso inconsciente. Precisamos nos entender. E todo mundo tem alguma coisa que acaba incomodando. Ninguém vive o mar de rosas. Não é? Senão, né, a gente estaria em outro lugar. Nós sabemos aqui que todo mundo tem, e nós podemos falar aqui, que além do que, nós também carregamos coisas de outras existências, muitas vezes, que nos fazem estar aqui nesse planeta, nesta época, justamente para evoluir. Então, isso daí eu acho que é um denominador comum de todo habitante da Terra. Estamos aqui para evoluir, para se olhar, para se conhecer. Entender isso é importante, porque senão a gente simplesmente vive um dia atrás do outro. É o sobreviver. É o sobreviver. E mais do que nunca neste mundo tão rápido, porque antes, lá atrás, quando a gente tinha tempo para parar, para respirar, as pessoas conseguiam acomodar a situação, dormir com o problema. Hoje em dia, nem sempre as respostas são automatizadas. Então, você conseguir, diante desse caos, olhar e falar assim, essa resposta eu posso segurar. Essa resposta eu vou refletir. Essa emoção, esse sentimento, sabe aquele filme Divertidamente? Maravilhoso. Aquela raiva, aquela ansiedade no 2. Peraí, tem algo a mais. Eu vou olhar para isso.
eu vou pensar, eu vou ressignificar e aí sim eu vou agir. Então, quanto mais você se conhece, mais ferramentas você tem para viver melhor. Daí a importância do autoconhecimento que você pode conseguir por meio de meditação, por meio da terapia, permitindo-se ouvir o próximo e aceitando a sua vulnerabilidade. Tá, também, né? Também. Aceitar isso, entender que a gente não está aqui de passagem. Né? Estamos de passagem, mas não estamos ao Deus dará. Estamos para aprender algo. Temos que sair daqui seres melhores. Com certeza, Né? E a gente tem que espero. refletir sobre isso. Todo essa questão do sobreviver, do viver, do bem-estar que você trouxe, mental, energético, físico, tudo isso eu posso também levar para, além do individual, além do paciente único, né? Eu posso levar para grupos maiores, eu posso levar para empresas, por exemplo. Sem dúvida alguma, gente. Podemos e devemos levar para a empresa. Não raro, eu discorro sobre esse assunto em algumas empresas, tá? Para grupos, com que objetivo? Com que essas equipes passam a ter maiores condições de olhar para o trabalho, olhar para o grupo e aí desenvolver a empatia, desenvolver ferramentas próprias para que o trabalho possa fluir mais. Porque numa empresa, se você estabelecer aquelas metas, os objetivos, isso também pode mudar ao longo. Acontece alguma coisa aí que de repente muda tudo. Como você vai agir para traçar o novo rumo para a empresa? A empresa também tem que ter respostas rápidas. Mas para essas respostas rápidas, o que eu preciso ter? Como tem que ser minhas equipes multidisciplinares? Como eu posso trabalhar melhor com meu colega que é tão diferente de mim? Como eu posso gerir melhor aquele ciclo que eu estou ali, conciliando muitas vezes o trabalho com meus problemas familiares, com meus problemas emocionais, com meus objetivos, com meus sonhos? Sim, é fundamental que a empresa desenvolva esse tipo de habilidade para os seus colaboradores. Uma habilidade que eu vou falar que é essa inteligência positiva. Que aí leva inteligência emocional para todos também. Exatamente, né? Porque isso. aí é o grupo, aí eu entendo melhor o meu parceiro de trabalho e a gente trabalha melhor. E vale também lembrar que hoje em dia burnout não é simplesmente uma doença, é considerado como doença do trabalho. Então, mais do que nunca, as empresas devem olhar para cada colaborador individualmente e para o grupo, para evitar doença do trabalho. E quantos colaboradores... Eu sou do mundo corporativo, minha origem. Eu fiquei mais de 21 anos no mundo corporativo em banco. Eu sei muito bem qual que é a pressão. E a pressão é do mercado, a pressão é do mundo, né? É da economia que envolve as empresas e automaticamente envolve aquele ser. Exatamente isso. E não vou me dizer para você que não muda muito, às vezes, de um profissional liberal. Não! Cada um tem a sua pressão. Então, o profissional liberal tem uma, o profissional que trabalha para um conglomerado tem outro, e o conglomerado tem, sim, acho que poder-dever, eu vou dizer a seguinte, poder-dever de ajudar o seu colaborador. E todos eles podem sofrer um burnout, por exemplo. Porque às vezes aquele autônomo que está trabalhando sozinho pode se sobrecarregar e também ficar num nível mais estressado. Exatamente isso. Acabou. Acabou. Denise, quero que você deixe uma mensagem para o nosso ouvinte e como que ele te encontra. Tá bom. Se você parou aqui e nos ouviu um pouquinho, eu queria que você tivesse certeza de uma coisa. Os fatos aí fora são como são. Muitas vezes você não vai conseguir mudar tudo, mas você pode conseguir sim ajustar a sua melodia, o seu ritmo e o seu timbre. Permita-se ser vulnerável, permita-se conhecer e encontrar um caminho para você seguir adiante. Você é sim um ser de muita luz, acredite nisso. Não deixe com que o mundo apague a sua luz. O Instagram é? O Instagram é Denise Mesquita _oficial ou Universo Yantra Oficial. Yantra com Y. Yantra com Y, nós estamos também no Yantra, nós temos ali um espaço destinado para o seu atendimento emocional, energético.
físico. Vem com a gente lá que você vai adorar. Obrigada, Denise. Obrigada a Sucesso você. para você, um excelente ano. Pra 2024 nós. seja assim, eu gosto de usar a palavra extraordinária. Que assim seja. Obrigada, viu? Gratidão, gente. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto. Daqui a pouco tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo. Até lá.